Igreja Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. No livro de Mateus, capítulo 17, versículo 14 em diante. E esta é a segunda mensagem sobre o tema Se tiverdes fé. Se tiverdes fé. Todos acharam? Aqui está um relato de um fato acontecido durante o ministério terreno de Jesus, quando ele estava no cumprimento da lei, quando ele ainda não havia destruído o diabo na cruz do Calvário. Então diz assim: e quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado. Então, os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Meus irmãos, amados de Deus, pedras que vivem, esse episódio que ocorreu aqui durante o ministério terreno de Jesus é muito curioso, né? Porque um homem, um pai aflito, tinha um filho que era possesso de um espírito de demônio, e esse espírito de demônio ora tentava lançar aquele rapaz na água, ora tentava lançar no fogo, e aquele pai, no momento de aflição, rogou aos discípulos que curasse o seu filho daquele problema, daquela enfermidade diabólica, demoníaca, porque aqui era antes da cruz, aqui ainda estava em vigor, ainda estava em ação o império das trevas. Você sabe que a cruz mudou o panorama espiritual do mundo. Até a cruz o demônio podia entrar, podia sair, podia voltar com mais sede, podia colocar doença, podia perturbar uma pessoa. Mas depois da cruz do Calvário, o Senhor nos libertou do império das trevas. Depois da cruz do Calvário, o maligno não nos pode mais tocar, né? Então, é importante você entender isso aqui, viu? Para depois não ficar caindo nesse papo furado de falsos pastores, de falsos bispos, de falsos profetas, que ficam colocando medo das pessoas, fazendo as pessoas acreditarem que isto aqui que acontece em Mateus, Marcos, Lucas e João, ainda é possível acontecer nos dias de hoje. Não é. Isso é uma mentira do diabo. Na cruz do Calvário, o Senhor Jesus Cristo amarrou o valente, ele colocou os demônios em algemas eternas, ele destruiu aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo. É isso que diz a Bíblia Sagrada. Então, os discípulos, diante daquele problema, que era um problema grave, não puderam solucionar. Então o homem recorreu a Jesus, pediu a ajuda do Senhor Jesus Cristo, implorou que o Senhor Jesus o acudisse e disse: olha, eu roguei aos teus discípulos, mas eles não puderam curar o meu filho. Jesus disse: traz o menino aqui, traz o rapaz. Ordenou que o mal saísse, ordenou que o maligno desalojasse daquele corpo. O rapaz ficou completamente curado. E diante deste fato, os discípulos se aproximaram logo em seguida de Jesus e, em particular, ficaram com vergonha de perguntar isso de público, né? Então, em particular, perguntaram, no versículo 19, você vê isso aqui:
Por que motivo não podemos nós expulsá-lo? Por que motivo nós não podemos subjugar esse mal? Por que motivo nós não podemos fazer isto que o Senhor acabou de fazer agora? Qual foi o motivo, Senhor? O que ocorreu? E no versículo 20, Jesus respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo, que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, nada vos será impossível. Mas é uma coisa curiosa, eles eram discípulos do Senhor Jesus Cristo, eles tinham fé em Deus, eles criam em Jesus, e como é que aqui Jesus diz, se tiverdes fé? Não é uma coisa interessante, não parece uma incoerência? Então eles não tinham fé, pastor? Não, eles tinham fé. Quando Jesus disse, se tiverdes fé com obras, se vocês tiverem atitudes de fé, não basta apenas ter a fé tem que ser posta em prática. Se você não colocar a tua fé em prática, meu irmão, olha, a tua fé, Tiago disse, é o quê? Morta. Ela não tem absolutamente nenhum valor, ela não tem nenhuma serventia, a tua fé se torna uma coisa inútil, absolutamente inútil. Então era isso que Jesus estava dizendo. Quando vocês se viram diante do problema, vocês simplesmente ficaram estáticos, vocês não tomaram atitude, vocês acharam o problema muito grave, vocês se omitiram. Jesus tomou uma atitude, Jesus disse, traz o menino aqui, e na mesma hora ordenou que o mal saísse daquele menino, repreendeu o demônio, e este saiu do menino. Olha a atitude. Quer dizer, se os discípulos tivessem tomado essa mesma atitude, tivessem feito exatamente aquilo que Jesus fez, eles teriam resolvido o problema. Então, meus irmãos amados, eu falei aqui na quarta-feira à noite, que o que mais tem impedido o povo de Deus de ver a manifestação sobrenatural de Deus nas suas vidas, é exatamente esta falta de atitudes de fé. Todo mundo tem fé, todo o povo de Deus recebeu de Deus uma medida de fé. Não pode um crente em Jesus não possuir fé, todos eles possuem. Mas se você não colocar a tua fé em prática, se você não tomar atitude de fé, olha, a tua fé não serve para nada. É como você ter na garagem uma Mercedes-Benz, daquelas mais caras que existe, o tanque cheio de gasolina, e você não virar o motor do carro. Não vai funcionar o motor, não vai utilizar o carro, não vai ter nenhum valor aquele carro para você, vai servir apenas de enfeite. Agora, quando ele diz, se tiverdes fé, olha, não é você ter fé em objetos, não é você ter fé numa vela acesa, não é você ter fé em fazer um trabalho de macumba, não é você ter fé em Maria, não é você ter fé nos santos criados pela igreja romana, não é ter fé numa simpatia, não é ter fé num saquinho de óleo, num vidrinho de enxofre, não é você ter fé em corrente de libertação, não, absolutamente não. É você tomar atitudes de fé, crendo naquilo que está escrito na palavra de Deus. Amém? Se tomar atitude de fé, ora, o que a Bíblia diz? Deus é o mesmo, ontem, hoje e o será? Diga, Ele é o mesmo. Ontem, hoje e o será eternamente. Olha, isso é tão importante, mas tão importante, que o apóstolo Paulo, ele escreveu aos Hebreus. Abra por favor a tua Bíblia, na epístola de Paulo aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Você vê, ele está falando com a igreja. Ele não está escrevendo para espíritas, ele não está escrevendo para budistas, ele não está escrevendo para pessoas ímpias, ele está escrevendo para uma igreja, ele está escrevendo para crentes em Jesus. Então ele diz assim no versículo 6: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Oh, mas pode um crente não ter fé? Como é que nós entendemos isso aqui? Sem fé é impossível. Sem uma fé com obras. É isso que ele está dizendo. Sem fé, sem atitudes, é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam.
Agora, o que é esta fé? Leia o versículo 1. Paulo define a fé. Esta é a mais precisa definição de fé da Bíblia Sagrada. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, é a convicção de fatos que não se veem. Você vê? Então, eu tenho que ter o quê? Uma certeza, eu tenho que ter uma convicção aqui dentro, sabe? De fatos que eu não estou vendo ainda. De repente tudo parece mostrar o contrário, todas as evidências demonstram, sabe, que aquilo que eu estou crendo, que aquilo que eu estou aguardando, aquilo que eu estou esperando, não vai acontecer, mas a minha fé em Deus é tão grande, a certeza de que Deus vai agir de forma sobrenatural é tão firme, olha, que eu passo a ter uma certeza, eu passo a ter uma convicção de fatos, que os meus olhos não estão vendo, mas eu tenho certeza que aquilo vai acontecer em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, meus irmãos amados, eleitos de Deus, pedras que vivem. Esta fé, que aliás, só os eleitos de Deus possuem. Esta fé que é uma fé genuína. Pastor, mas só os eleitos de Deus possuem esta fé, que pode ser posta em prática, só os eleitos de Deus possuem. Se você quiser conferir, é sempre bom a gente conferir isso, né? Nunca é demais a gente repetir. A repetição é a mãe do saber. Então, veja por favor, rapidamente, só para a gente fazer um repasse disto. Tito, capítulo 1, versículo 1. Tito, capítulo 1, versículo 1. Ele diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus, e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Olha só, Paulo diz, olha, eu sou servo de Deus. Graças a Deus que Paulo era servo de Deus. Paulo não era servo da Convenção Batista. Paulo não era servo, sabe, da Presbiteriana. Paulo era servo de Deus, como eu sou também. Se Paulo não fosse servo de Deus, se Paulo fosse servo de uma organização humana, ele não poderia ter pregado as verdades que ele pregou. Para você ter liberdade, para você proclamar ao mundo a palavra de Deus com verdade, você tem que saber, olha, eu sou servo de Deus. Eu não sirvo a um sistema, eu não sirvo a organizações humanas, eu sirvo ao Deus Todo-Poderoso. Então, se eu sou servo de Deus, eu sou apóstolo de Jesus. Para quê? Para promover a fé que é de quem? Dos eleitos de Deus. Pedro, na sua segunda epístola, vamos lá. Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Ele diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Olha, nós obtivemos de Deus o quê? Uma fé preciosa. Fala para o teu irmão, você obteve de Deus uma fé preciosa. Tu tens uma fé preciosa. Você obteve de Deus uma fé preciosa. Você pensa que a nossa fé é esta fé diabólica que impera aí fora no mundo? Que faz as pessoas crerem em vela, em trabalho de macumba, em duendes, né? A pessoa crê em corrente de libertação. Não, esta não é a fé dos eleitos, não. A fé preciosa que nós obtivemos de Deus é a fé que faz com que nós creamos na palavra, faz com que a gente acredite no poder sobrenatural de Deus. Amém? Judas, também está aí pertinho, né? Antes de começar o Apocalipse. Judas, versículo 3. Meus amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue a quem? Aos santos. De uma vez por todas foi entregue aos santos. Você vê, Deus te entregou uma fé de uma vez por todas, meu irmão. Tu tens uma fé preciosa, tu tens uma fé bendita, amém? Então você vê que a fé cristã é uma fé que o próprio Deus entrega aos seus santos, entrega aos seus eleitos, entrega aos seus
escolhidos. Amém? 2 Tessalonicenses, segunda epístola de Paulo à igreja de Tessalônica, capítulo 3, versículo 2. E ele diz assim: e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Diga com os teus lábios: a fé não é de todos. Então, esta fé que só os eleitos possuem, esta fé que foi entregue aos santos, esta fé que a Bíblia diz que é genuína, olha, meus irmãos, ela não pode ser manifestada apenas através de um simples conhecimento da palavra. Esta fé, ela não pode ser manifestada apenas através de você abrir a tua boca e dizer: ó, eu creio. Meus irmãos, esta fé, preste atenção por favor, ela não pode ser manifestada apenas através dos améns. Você vem à igreja, você ouve o pastor pregar verdades da Bíblia, você confere na Bíblia e você diz amém. Ok, graças a Deus. Mas não basta isto. Não basta dizer amém às verdades ouvidas. Não basta abrir a boca e dizer: não, eu creio em Jesus, não, eu creio em Deus, não, eu creio no poder sobrenatural de Deus. Não, não basta isto não. Você tem que provar a tua fé através das tuas atitudes. Tem que ter atitudes de fé. Amém? Você quer ver uma coisa? Quem é que crê verdadeiramente que nós estamos vivendo uma nova aliança de melhores e superiores promessas? Quem é que crê que a lei findou em Cristo e que em Jesus se iniciou nisto? Que nesta nova aliança, a palavra que tem que ser crida, que tem que ser obedecida, é o evangelho da graça de Deus, que Jesus Cristo ressuscitado revelou a Pedro. Ah, não foi a Pedro não? Graças a Deus. Graças a Deus que a igreja que tem sabedoria é assim, tá vendo? Não, que foi revelada a quem? A Paulo. Quem crê nisso, levante a mão, faça assim. Então, olha só, meu irmão, se uma pessoa crê nisto, se uma pessoa confere na Bíblia e diz: ó, eu creio, eu creio, eu creio, e ela continua envolvida com as igrejas da lei, esta pessoa está vivendo. Ó, Timóteo, eu me alegro da tua fé não fingida. Tu não tens uma fé fingida, tu tens uma fé verdadeira, tu tens uma fé genuína. Você está compreendendo? Para você crer nisso, tem que tomar uma atitude. Você tem que romper com fulano e amizade com Beltrano. Por isso que eu tenho dito, meus irmãos, nós estamos vivendo o maior surto de incredulidade que a igreja já viveu nos últimos séculos. Hoje as pessoas têm a fé, mas elas não põem a fé em prática. E Paulo disse: sem fé, sem atitudes, é impossível agradar a Deus. Você pode agradar o pastor, você pode agradar os teus amigos, você pode agradar o teu pai, você pode agradar a tua mãe, você pode agradar todo mundo, mas você jamais vai agradar a Deus. A fé genuína, ela tem que ser posta em prática. E quando você coloca a tua fé em prática, olha, você mostra a tua confiança em Deus, você mostra a tua confiança absoluta na palavra de Deus, no poder de Deus, na soberania de Deus. Confiança absoluta na palavra de Deus, porque a palavra de Deus não volta vazia. Diga: a palavra de Deus não volta vazia. Confiança absoluta no poder de Deus, porque Deus pode todas as coisas. Diga: Deus pode todas as coisas. E confiança absoluta na soberania de Deus, porque Deus, Ele está no controle de todas as coisas também. Por isso que aqui na igreja nós dizemos o quê? Deus está no controle. Tiago, o irmão na carne do Senhor Jesus, veja o que ele disse, por favor. Tiago, capítulo 2, versículo 14. Olha só: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o proveito disso.
Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Olha o exemplo que ele deu. Se um irmão ou uma irmã estiverem carentes de roupa, estiverem com fome, necessitando de alimento, qualquer de vocês disser para aquele irmão: ide em paz, se aqueça, se farte, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, sem dar a roupa para que ele se vista, para que ele se aqueça, sem dar o alimento para que sacie a sua fome, qual o proveito dessas palavras? Você está compreendendo o exemplo que ele está dando? Isso não vale nada. É a mesma coisa. Oh, eu creio na graça de Deus e continua agarrado às obras da lei. Oh, eu creio na graça, eu creio nisso, eu creio naquilo, e não toma atitude. Qual é o proveito disso? Qual é o proveito disso? Ele disse: então, assim também a fé, se não tiver obras, se não tiver atitudes, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Porque é muito fácil uma pessoa abrir a boca e dizer: oh, eu tenho fé, eu tenho fé. Ele disse: olha, então mostra-me essa tua fé sem obras. Cadê a fé? Aí ele disse: mas eu, com as minhas obras, com as minhas atitudes, sem que eu diga uma palavra, eu vou te mostrar a minha fé. Eu vou te mostrar a minha confiança em Deus. Versículo 20. Queres, pois, ficar certo, ó homem sensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Olha, uma pessoa, meus irmãos amados, que acredita que a fé pode ser vivida sem atitudes, é um insensato. É uma insensatez. Por isso que a igreja hoje está cheia de insensatos. Não, o importante é crer, o importante é crer em Jesus, o importante é crer em Jesus, o importante é que eu creio, o importante é que Deus sabe que eu creio. Não, o importante não é isso não. O importante é que você tome atitudes que demonstre para Deus que verdadeiramente você está crendo nele. Quem vive uma fé com obras, olha, ele vê na sua vida o sobrenatural de Deus. Quem não vive uma fé com obras, não vê na sua vida o sobrenatural de Deus. Sem uma fé com obras, você vive uma vida espiritual vazia. Você vive uma vida espiritual infrutuosa. Você vive uma vida espiritual insegura. Olha, você jamais vai conseguir agradar a Deus. Jamais, não há esta possibilidade. Por isso que Jesus, meus irmãos, sempre procurou dar ênfase a isto. Você vê que ele disse para os discípulos, né? Se tiverdes fé, se tiverdes atitudes, vocês não tiveram atitudes, vocês ficaram estáticos, vocês não partiram para cima do problema. Então, se vocês tiverem fé, ainda que a atitude de vocês é pequenininha, vocês dirão a este monte: ergue-te e lança-te ao mar. E assim, claro e evidente, ninguém vai sair por aí mandando os montes se erguer e se lançar no mar. Jesus usou isto para dar um exemplo que quando você vive uma fé com obras, olha, não há impossíveis. Se houver necessidade, até um monte vai se erguer. Ora, Deus não fez a água jorrar da pedra no meio de um deserto? Deus não fez as águas do Mar Vermelho se abrirem? Ou não fez? Mas para Deus fazer isto, foi necessário o quê? Que alguém tomasse uma atitude. Moisés, por que clamas a mim, Moisés? Diz ao povo que marche, e tu, pega o teu bordão, pega o teu cajado e divide o mar, rapaz. Olha só. Quer dizer, Moisés teve que ter a coragem de colocar isso em prática. Se ele não toma atitude, não ia se abrir mar vermelho nenhum. Moisés fere a rocha. Você vai ver se não vai jorrar água dessa pedra aí. Ele foi lá e feriu a rocha. Pode observar, todas as manifestações de Deus, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, sempre vêm acompanhadas, ou sempre vêm após a atitude de alguém. Se não tiver atitude, não vai ter manifestação sobrenatural de Deus. Você está compreendendo isto? Veja, por favor, em Mateus. Mateus capítulo 19. Versículo 26.
Olha o que Jesus disse aqui. Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Olha, meu irmão, veja por que você tem que tomar atitudes. Porque para Deus tudo é possível. É possível Deus fazer um paralítico andar? É. É possível Deus abrir uma porta de emprego para um filho dele, mesmo num país em crise, mesmo num país onde a crise esteja tomando conta de tudo, o desemprego esteja se multiplicando, as pessoas se desempregando a todo instante, as empresas indo à falência. É possível Deus fazer isto? É possível. É possível Deus resolver uma crise financeira? É possível Deus te livrar dos perigos que norteiam este mundo? É possível. É possível Deus restaurar um casamento em crise, um casamento que está na bancarrota, um casamento que está caminhando para uma separação, para um divórcio? É possível. Então, você tem que crer em Deus desta forma. Você tem que tomar atitudes crendo, meu irmão, que a tua atitude vai ser honrada por Deus. Você lembra o exemplo de quarta-feira à noite? Nós demos o exemplo de Davi, né? Durante 40 dias... o gigante Golias, que era um guerreiro filisteu, vinha, ficava no meio do vale e ficava afrontando as tropas do rei Saul. O povo de Israel. Como é que é? Não tem homem aí para me enfrentar? Não tem um guerreiro? Nenhum de vocês tem coragem de lutar comigo? Vinha de manhã, vinha de tarde, durante 40 dias. Que humilhação, hein? E eles com medo, eles acovardados, muitos já saíam em debandada, com medo do gigante, com medo do problema, com medo da situação. Será que não tem sido assim que tem vivido a grande maioria do povo evangélico? Falam de muita fé, mas só da boca para fora. Muito poder, muito fogo, muito fogo, muito fogo. Irmão, fogo que não tem luz e que não queima, é fogo suspeito. E isso que a igreja está cheia aí. É por isso que no mundo evangélico nunca, meu irmão, se viu tanta gente vivendo uma vida de cauda. Nunca se viu tanta gente vivendo uma vida cheia de problemas, de necessidade. As pessoas abrem a boca e dizem: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E você olha para a vida das pessoas, está faltando tudo. Falta comida, falta emprego, falta roupa, falta moradia, falta saúde, falta paz, falta tudo. Se fizer uma pesquisa, meus irmãos, presta atenção no que eu estou te dizendo. 90% do povo de Deus vive uma vida contrária ao que a Bíblia diz. Não vive uma vida abundante. É uma vergonha. Por isso que os incrédulos zombam. Por isso que os incrédulos dizem: cadê o Deus dele? Cadê o Deus dele? Olha lá, vive dentro da igreja. Olha, é crente. Olha, não tem nem o feijão para comer. Olha, é crente. Só vive nos médicos, com angústia, com depressão, com desequilíbrio na vida psicológica. E é crente. Cadê Deus? Cadê Deus? Por que isto? Porque não vivem uma fé com obras. Não tomam atitudes de fé. Você está compreendendo? Eu acho que eu sou o único pastor que tem a coragem de dizer isto. Porque aí fora eles enganam. Não, Deus está fazendo, Deus está acontecendo. E eu não estou vendo Deus fazendo, nem estou vendo Deus acontecer. Viu? Quando a minha Bíblia diz que Deus é o mesmo, ontem, hoje e o será para todo o sempre. Amém? Em Marcos, no livro de Marcos, capítulo 9, versículo 23. Jesus disse assim: ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Olha, tudo é possível ao que crê. Você sabe o que significa tudo? Significa tudo. Então tudo é possível ao que crê. Mas ao que crê em quê? Será que é o que crê numa vela? Será que tudo é possível ao que crê num jejum? Será que tudo é possível ao que crê numa promessa feita ao padre Cícero? Será que tudo é possível ao que crê numa fogueira santa desses falsos profetas, dessas águias espoliadoras do bolso do povo? Será que tudo é possível ao que crê num vidrinho de óleo, num saquinho de sal? Não.
Tudo é possível ao que crê em Deus. Tudo é possível ao que crê na palavra de Deus. Tudo é possível ao que crê nas promessas de Deus. Então não é só ter uma Bíblia debaixo do braço, não é só você vir aos cultos da igreja, assistir a pregação do pastor, cantar um hino, levantar as mãozinhas e dizer, ó Senhor, eu te louvo, aleluia, glória a Deus. Não, isso aí qualquer uma pessoa faz. É você fazer como Davi fez. Davi chegou e disse, o que está acontecendo aí? Quem é esse incircunciso aí? Quem é esse indivíduo mal cheiroso? Quem é essa semente da perdição que está afrontando os exércitos do Deus vivo? Quem ele pensa que é na vida? Não, isso é um guerreiro filisteu, um guerreiro muito forte, você está vendo a altura dele, veja que homem zarrão, veja as armas dele, olha, não tem quem possa enfrentar este homem. Não tem quem possa enfrentar este homem? Que conversa é essa aí? E Deus está onde nessa história? E Deus fica alheio a essas coisas? E o homem faz o que quer e o que não quer, e Deus fica à parte das atitudes dos homens? Eu enfrento este homem. Eu tenho coragem de enfrentá-lo. Correram, contaram para Saul. Olha, tem um rapazinho aí, viu? E ele está dizendo que tem coragem. Traz ele aqui. Saul disse, meu filho, você é muito jovem. Você não pode enfrentar um guerreiro desse. Você não tem nem idade ainda de servir o exército. Os teus 3 irmãos já estão aqui servindo. Mas você, a única coisa que você faz é cuidar das ovelhas no campo. Esse olha o negócio seguinte, rei Saul. Eu tenho experiências com Deus. Eu não sou soldado, eu não tenho idade ainda para me alistar no exército. Eu não sou treinado para ser guerreiro. Mas eu tenho experiências com Deus. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho faculdade, eu não tenho anel de doutor no dedo, sabe? Eu não tenho padrinhos políticos, mas eu tenho experiências com Deus. Sabe como é que é essa história aí, rapaz, de experiências com Deus? Olha, um dia eu estava cuidando das ovelhas do meu pai, e um dia veio um leão, e eu dei uma bobeira, o leão pegou uma ovelha pela boca, e eu enfrentei o leão, e peguei o leão pela juba, e dei mordida de lá, e mordida de cá, e pimba para aqui, pimba para colar, matei o leão. E tirei a ovelha das mãos dele. Outro dia, rei Saul, veio um urso, e eu enfrentei o urso, e matei o urso. Eu vou dizer uma coisa para o senhor, da mesma forma que Deus me livrou do leão, que Deus me livrou do urso, Deus vai me livrar deste circunciso filisteu aí. Aleluia. Ah, que confiança em Deus, hein? Aí Saul teve que se render. Saul teve que se render às evidências da fé daquele rapaz. Você vê todo um exército, hein? Por isso não estranhe quando eu digo toda a igreja. Tem gente que fica assustado. Pastor fala isso. Acho que as coisas não é bem assim. É bem assim, sim, senhor. É uma vergonha, meu irmão. Eu sinto vergonha. Eu vou contar para você. Eu sinto vergonha quando eu converso com pessoas aí que se dizem crentes e eu vejo a incredulidade dessas pessoas. Eu fico envergonhado. Olha que vergonha esse povo de Israel aqui. Esse exército de Israel é a tipificação da igreja hoje. É uma tipificação da igreja. A igreja se tornou, os homens tornaram a igreja um simples clube religioso, onde as pessoas vêm, onde elas passam 2 horinhas, onde elas fazem amizade com um, fazem amizade com outro. Nós temos um irmão na igreja em Fortaleza. Ele tem 2 filhos. Um filho com 19 anos, uma filha com 16, e ele e a mulher dele frequentam a igreja, foram cortados pela graça de Deus. Eles vieram da igreja Batista Peniel, e os filhos não vêm à igreja. Uma vez eu conversando com ele, eu digo, meu irmão, por que teus filhos não te acompanham? Pastor, sabe o que é? Olha, eu já cansei de mostrar na Bíblia, olha, ele já conhece a verdade, já expliquei, já exortei, mas o senhor sabe o que é, pastor? É que eles têm muita amizade com os irmãos da outra igreja, eles têm muita amizade com o pastor, sabe? Então eles estão sempre indo para os encontros, estão sempre indo para os retiros. Olha, minha filha canta, que é uma maravilha, sabe, pastor? E lá ela é o astro do louvor da igreja. Que vergonha. Eu sentiria vergonha. Um filho meu, que vive debaixo do meu poder, na minha casa, ir para outra igreja, nunca, meu irmão. Nunca. No dia que ele casar, for dono do nariz dele, aí eu não posso mais me meter. Aí é problema dele. Mas enquanto estiver debaixo das minhas asas, a responsabilidade é minha.
Eu é que tenho responsabilidade de educá-lo, eu que tenho responsabilidade de guiá-lo, eu que tenho responsabilidade, sabe, de conduzi-lo pelas veredas da justiça. Deixa a coisa correr frouxo, né? Não, tá, cada um, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí quando chega lá na frente, que acontecem as tragédias, aí diz, não sei por que aconteceu isso, não sei por que aconteceu aquilo, não sei por isso, não sei por que aquilo outro. Né? Bom, então, tudo é possível ao que crê. Davi provou isto. Se eu vou enfrentar esse gigante aí, eu vou enfrentá-lo. Quando ele caminhava, eu não estou mostrando o texto que nós vimos quarta-feira, né? Quando ele caminhava em direção ao filisteu lá, o que o Golias disse? Garoto, você está pensando que eu sou algum cão, é? Você está pensando que eu sou algum cachorro, é? Para você vir me enfrentar com pedrinhas na mão, com paus na mão. Você está pensando o que da tua vida? Olha, eu vou cortar o teu corpo em picadinho, rapaz. As aves do céu vão comer como se fosse sarapatel. Vou fazer picadinho de sarapatel com óleo de dendê e pimenta baiana. O jovem Davi disse, como é que é a história, rapaz? Não, você não vai fazer isso não. O meu Deus em quem eu creio, o Deus a quem eu sirvo, o Deus em quem eu confio, ainda hoje vai entregar a tua vida nas minhas mãos. Eu vou te vencer, eu vou cortar a tua cabeça, rapaz. O teu corpo é que vai ser devorado pelas aves do céu. E a Bíblia diz que Davi saiu das fileiras e foi em direção ao gigante. Você vê a atitude de fé? Saiu e foi para cima, meu irmão. Não ficou aguardando, não. Vamos logo resolver a parada de uma vez. Deus é comigo, não estou com medo de você. Deus vai se manifestar de uma forma sobrenatural na minha vida. Aleluia. Eu pergunto, Deus se manifestou ou não se manifestou? Se manifestou. Mas por que Deus não se manifestou antes? Por que Deus permitiu que durante 40 dias todo um povo ficasse sendo humilhado por um indivíduo incrédulo? O que Paulo diz aos Hebreus? Sem fé, sem atitudes, é impossível agradar a Deus. É impossível agradar a Deus. Não tem jeito de agradar a Deus. Não tem jeito de você ver Deus se manifestar em favor da tua vida. Não tem jeito, não tem forma, não tem maneira. Então, abençoado de Deus, pedras que vivem. Eu sempre digo, como eu já disse aqui um pouco antes, o povo de Deus, meus irmãos, na sua grande maioria, crer apenas da boca para fora. Eles leem na Bíblia, mas eles não creem no que está na Bíblia, não provam esta fé no que está na Bíblia. Por exemplo, deixa eu mostrar uma coisa para você. Abra a tua Bíblia, por favor, em Provérbios capítulo 3. Vamos lá ao livro do sábio. Provérbios, capítulo 3. Você sabe que uma grande maioria do povo evangélico não é fiel a Deus nos dízimos, não é fiel a Deus nas ofertas. Sabe disso, não sabe? Uma grande maioria. Uma grande maioria. Nós temos irmãos aqui na igreja que vieram de outras denominações que disseram para mim, pastor, olha, na antiga igreja, pastor, às vezes no mês se levantava um ofertório de R$2.000. Aqui na igreja, às vezes se levanta num culto num dia. Irmão, você sabe o que é uma igreja? Passar um mês inteiro para levantar uma oferta de R$2.000 para fazer a obra de Deus. Por que isto? Porque o povo de Deus, na sua grande maioria, não é fiel nos dízimos e não são fiéis nas ofertas. E por que não são, pastor? Porque eles não creem nas promessas de Deus. Não acreditam. Olha aí o que diz aí. Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Você sabe o que significa honrar o Senhor com os teus bens? São as tuas ofertas voluntárias. É você honrar a Deus com ofertas voluntárias. E Paulo diz que quando nós ofertamos a Deus, a nossa oferta tem que ser para Deus uma expressão da nossa generosidade e não da nossa
Avareza. Honra o Senhor com os teus bens. Honra o Senhor com os teus bens. Oferta. E com as primícias de toda a tua renda. As primícias de toda a tua renda, o que é isso? É o dízimo. É você retirar o dízimo como primícia, 10% de tudo que Deus faz chegar às tuas mãos. Eu às vezes acho engraçado. Eu ainda vou fazer isso. Mas vou. Faz meses que eu estou com vontade de fazer. Essa semana quase que eu fazia. Eu vou fazer isto. Eu ando aí na rua. Aí tem algumas pessoas que botam um adesivo no automóvel, né? Propriedade exclusiva de Jesus. Olha a raiva que dá daquilo ali. Olha, eu tenho uma raiva tão grande daquilo ali. Porque é hipocrisia, rapaz. Eu vou... Olha, duvido que eu não faça isso. Eu vou fazer, vou contar para você. Eu posso até ouvir uma porção de desaforo, mas que vou fazer, vou. Eu vou parar um indivíduo desse que... Meu irmão, por favor, dá para você me levar ali em casa? Que história é essa, rapaz? Ó, eu sou filho de Deus, legítimo, abençoado, eleito, predestinado. Meu nome está no livro da vida. Você não está dizendo que é propriedade exclusiva do meu pai? Então eu quero que você use o bem que é do meu pai e me transporte até na minha casa. Ou então você, dá por favor, dá para você pegar aqui, por gentileza, levar uns irmãos da igreja lá para fazer um evangelismo ali no presídio lá da ilha de Itamaracá. Eu quero ver se vai. Então é mentira, não é propriedade exclusiva de Deus porcaria nenhuma. É propriedade exclusiva dele, rapaz. Propriedade exclusiva de Deus. Que exclusiva de Deus? Quanta hipocrisia dentro da igreja. Pensa que ser cristão é encher o automóvel de adesivo. É por isso que eu não ponho nenhum adesivo no meu carro, que eu não gosto disso. Sabe? Enche de adesivo, de adesivo, de adesivo. Pensa que isto é viver por fé. Pensa que isto é ser cristão. Então, não creia nisto aqui, ó. Olha o versículo 10, que é que sabe o Salomão diz. Que quando nós honramos ao Senhor com os nossos bens e com as primícias de toda a nossa renda, ele disse, se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Faça uma pesquisa e veja quantos que têm a coragem de pôr isso aqui em prática. Poucos. Poucos crentes honram a Deus com seus bens. Poucos crentes honram o Senhor com as primícias de toda a sua renda. Mas abre a boca e creio, eu creio em Jesus, eu creio em Deus. Qual é o resultado, pastor? Celeiros vazios, lagares vazios. Quando você põe a tua fé em prática, meu irmão, olha, você é fiel a Deus nos dízimos, você é uma pessoa generosa nas tuas ofertas, as tuas atitudes provam que você crê nisto aqui. Quem que acredita aqui que Deus verdadeiramente enche fartamente os teus celeiros e faz transbordar de vinho os teus lagares, enche a tua vida de prosperidade quando você o honra com os seus bens e com as primícias de toda a tua renda? Quem acredita nessa promessa? Levante a mão. Crê mesmo? É que eu só faço as coisas inspiradas por Deus. Eu queria que Deus me inspirasse numa hora dessa para dizer, quem vai honrar a Deus aqui, né? Fazer um teste assim de vez em quando, né? Estou sem automóvel para ir para Fortaleza. Qual é o irmão que vai ceder o automóvel? É para obra, não é para mim. Aí a gente começa a provar, né? Não, eu estou pronto a honrar a Deus com meus bens. O que precisar, o que Deus precisar, pastor, é o meu carro, eu vou honrar com o meu carro, não tem problema nenhum. Está precisando para obra, a igreja está com uma necessidade, tem um trabalho aí para ser feito, e eu não tenho um automóvel disponível, honra com o meu, pode usar o meu. Será que os irmãos aqui fariam isto? Será que alguém se predisporia a ficar a pé durante alguns dias? Ou será que nós íamos ouvir um rosário de desculpas? Não, pastor, o negócio é o seguinte, pastor, eu estou pronto a honrar, agora sabe como é que é a coisa, né? Eu não posso ficar sem automóvel esses dias, o meu trabalho, por isso, por aquilo. Não, pastor, sabe o que? Olha, desculpa. Você está compreendendo como é que é a coisa? Irmãos, a fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta. É morta, não vale nada, absolutamente nada. Se você ouve a palavra, se você lê a palavra, e você não põe a palavra por obra, olha, você não vai nunca ver o sobrenatural de Deus na tua vida. Eu vou dar outro exemplo, que está no livro de Lucas,
Eu amo este exemplo aqui. Lucas capítulo 18, versículo 35. Lucas 18, versículo 35 em diante. Todos acharam? Aconteceu que ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe trouxesse. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia-o glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Olha o que é uma fé com obras. Um homem cego, que ficava sentado à beira do caminho, mendigando, pedindo esmola. Além de cego, mendigo. Né? E uma esmolinha, pelo amor de Deus, uma esmolinha, pelo amor de Deus, e pedia uma esmolinha para um, e pedia uma esmolinha para outro, e implorava ajuda de um, implorava ajuda de outro. E de repente, Jesus começa a entrar naquela cidade, começa a passar por aquele lugar, e quando Jesus caminhava, havia uma multidão que seguia Jesus. Nem todos seguiam por crerem, muitos curiosos, né? Muitos em busca do pão que ele multiplicava, em busca dos peixes, né? Mas poucos criam na realidade, como nos dias de hoje. Muitos vão às igrejas em busca de cura, em busca de prosperidade, em busca da solução de um problema, imaginando que Deus seja um Deus Papai Noel. Só que Deus não é Papai Noel. Assim também era no tempo do Senhor. Então aquele cego, ouvindo o tropel da multidão que passava, ele era cego, mas não era surdo, né? E ele ouviu muita gente andando junto daquele barulho, e dizia: por favor, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Tanta gente passando. E alguém lhe disse: olha, é Jesus o Nazareno que está passando. Só que este cego, meus irmãos, ele já tinha ouvido falar acerca de Jesus. A Bíblia diz que a fama de Jesus corria por todas as cidades, por todas as aldeias. Ele já tinha ouvido falar acerca de Jesus. Alguém já tinha falado para ele: olha, tem Jesus aí, que diz que é o Filho do Deus Altíssimo, que é o Messias, que é o Salvador. E esse Jesus está curando gente, ele ressuscita mortos, para ele não há impossíveis, ele pode todas as coisas. E ele ouviu. Ouviu e creu. Nunca viu Jesus curar ninguém, nunca viu Jesus realizar nenhum milagre, nenhuma maravilha, mas ele ouviu e ele creu. Quando disseram: é Jesus o Nazareno que passa, o que este homem fez? Abriu a boca, botou a boca no trombone e começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Olha, as pessoas que iam na frente da multidão começaram a mandar que o cego se calasse. Cala tua boca, não incomode o Senhor, não grite mais. Mas a Bíblia diz que quanto mais as pessoas mandavam ele se calar, mais ele gritava mais alto. Olha o que é uma fé com obras. Quem tem uma fé com obras não retrocede, não recua diante de nenhuma dificuldade na vida. Quem tem uma fé com obras, meu irmão, nunca tem uma confissão para baixo, nunca tem uma confissão negativa. Olha este homem aqui, ele podia ter ficado calado. Ele não sabia se Jesus estava perto, se Jesus estava longe. Ele não sabia se Jesus estava à sua direita, se Jesus estava à sua esquerda. Mas ele botou a boca no trombone. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem compaixão de mim. Cala a boca, cala a boca. Ele não quis saber, ele não se intimidou. Ele podia ter ficado calado. Você está lá à esquerda, ainda tem esse monte de gente aqui mandando eu calar a boca. Ou me conformar mesmo com a minha desgraça.
Eu vou me conformar mesmo em continuar cego. Eu vou me conformar em ficar aqui à beira do caminho pedindo uma esmolinha, pelo amor de Deus. Não posso fazer nada. Ele podia ter dito, Deus está vindo, né? Deus está vindo que eu bem que tentei, mas estou mandando até eu me calar. Por que não tem pessoas que são assim? Não, eu creio, pastor, eu creio em Deus. Eu vou viver por fé. Aí na primeira pedrinha que encontra no caminho, surgiu esse problema, mas Deus está vindo, Deus sabe que eu creio, o problema é que apareceu essa dificuldade, e Deus está vindo. O cego podia ter procedido dessa forma. Não. Quanto maior a dificuldade, maior a luta. Quando você vive uma fé por obras. E é interessante, né? Deus não é onisciente. Ou não é? Jesus não sabia que aquele homem estava gritando. Sabia ou não sabia? Por que Jesus não parou no primeiro grito? Poderia ter parado, né? Jesus, filho de Davi. Perfeitamente. Por que Jesus continuou andando? Jesus não sabia que a multidão estava mandando o cego calar a boca. Jesus podia ter repreendido a multidão, não podia? Por que não repreendeu? Você está observando como às vezes acontecem coisas na nossa vida e você fica, por que Deus não fez isso? Por que Deus não impediu isso? Irmãos, Deus tem os seus propósitos. Jesus fez isto, meu irmão. Em primeiro lugar, para dar um exemplo de que quando uma pessoa crer, ela toma atitudes de fé. Quando uma pessoa confia verdadeiramente em Deus, nada faz esta pessoa recuar, nada faz esta pessoa retroceder. Ela não se dobra diante de nenhum obstáculo, absolutamente nenhum. E Jesus queria ver até que ponto ia a confiança daquele cego, a fé daquele cego, a perseverança daquele cego. Quando ele viu que nada ia deter aquele homem, que ele ia gritar até criar calo na garganta, nas cordas vocais, Jesus parou. Traga o cego aqui. Trouxeram o ceguinho. Diante de Jesus. Olha a pergunta que o Senhor fez a este homem. Versículo 41. Leia aí, por favor. Que queres que eu te faça? Que queres que eu te faça? Será que o nosso Deus não sabia? O que aquele homem precisava? Sabia ou não sabia? E como é que ele pergunta isso? O que queres que eu te faça? O que você quer? O que você quer? Irmãos, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele queria ver até que ponto ia a fé deste homem. Até que ponto ia a confiança deste homem no Deus Todo-Poderoso. Este homem podia dizer, Senhor, olha, eu quero que o Senhor me ajude, me dê também uma esmolinha aí de R$1.000. Me dê R$1.000, Jesus. Por favor, R$1.000 quebra o meu galho, vai ser uma ajuda tremenda. Ele podia ter dito, Senhor, faz uma vaquinha entre essa multidão aí, pede a cada um deles uma esmola, quem sabe eu possa comprar uma casa própria. Mas qual foi a resposta deste homem à pergunta do Senhor Jesus? Ele disse, Senhor, que eu torne a ver. Aleluia. Que eu torne a ver. Quer dizer que o cego provou com a sua atitude, com os seus gritos, com a sua perseverança, ele provou que ele confiava em Deus, ele tomou atitude de fé, e mais do que isto, quando ele disse, Senhor, que eu possa ver, ele estava dizendo, Senhor, eu creio que para Deus tudo é possível. A ciência não pode curar os meus olhos, a medicina não pode curar a minha cegueira, Herodes não pode curar, o presidente da república não pode curar, os deputados não podem, os senadores não podem, os empresários não podem, ninguém pode, mas o Senhor pode. Ele diz, olha, diante de mim está aquele que pode todas as coisas. Aleluia, graças a Deus. Jesus disse assim, versículo 42, então Jesus lhe disse,
recupera a tua vista. A tua fé te salvou. Te salvou da cegueira. Olha, a fé, quando ele diz a tua fé te salvou, não é no sentido de vida eterna, porque salva uma vez, salva para sempre. Mas salvou da cegueira, salva de uma doença, salva de uma crise financeira, salva de um perigo, salva de uma crise de família, salva de tudo, meu irmão. Não precisou fazer uma corrente de cura divina, ele não precisou ungir os olhinhos com óleo, ele não precisou participar de uma fogueira santa e dar todo o dinheiro que ele tinha na poupança, ele não precisou fazer uma romaria até o túmulo do Padre Cícero, ele não precisou fazer nenhuma dessas picaretagens que se ensina o povo de Deus a fazer no dia de hoje. Ele precisou de quê, pastor? Ele precisou simplesmente crer em Deus. Crer em Deus. Eu pergunto, funcionou ou não funcionou? Responda, meus irmãos. Diga, funcionou? Jesus disse, recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Então, às vezes, meus irmãos, isso é uma coisa interessante. Às vezes, pessoas simples tomam atitudes maravilhosas de fé. E às vezes você vê pessoas muito cultas, né? Muito cheias de bagagem cultural, de um QI muito elevado, às vezes pessoas que fazem parte da nata da sociedade, que tem um status social muito elevado, às vezes muito conhecimento teológico, às vezes muita bagagem, e não tomam nenhuma atitude de fé. Às vezes uma pessoa tão simples, olha, um cego, um ceguinho, olha. Não era um reverendo, não era o ancião, não era o sumo sacerdote, era um simples cego. Um simples cego. Mas que atitude de fé. Que atitude de fé. Eu tenho visto isto, viu? Ao longo desses quase 20 anos de ministério. Eu tenho visto isso. Às vezes pessoas simples, às vezes pessoas, sabe, que aos olhos humanos você não dá nada por ela, e são as pessoas que mais demonstram ter confiança em Deus. Às vezes você vê pessoas, sabe, aquela aparência, aquela coisa, e um fracasso. Apresentam uma fé apenas da boca para fora. Uma fé sem obras, uma fé morta. E eu pergunto para você, meu irmão, no final desta mensagem, como é que você tem vivido a tua fé? Uma fé sem obras ou uma fé com obras? Não, pastor, o negócio é o seguinte, pastor, eu tenho fé, eu não tenho atitude não, mas eu tenho, Deus sabe que eu tenho. Eu faço minhas palavras de Tiago. Mostra-me essa tua fé sem atitudes, mostra-me essa tua fé sem obras. E eu, com as minhas obras, te mostrarei a minha fé. E quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito falou à igreja nesta manhã.